Uma suposta amante, uma mulher traída e um homem morto dentro da delegacia por policiais militares por um mandado de prisão que ninguém sabe aonde está. Uma mulher que se identificou como esposa desse homem, que estaria no centro de toda essa situação, simplesmente pega o carro e vai embora. Só que ela nega, inclusive, que tinha prestado queixa contra o suposto marido. Só que logo depois aparece aqui, você viu aqui no Cidade Alerta, aparece a verdadeira esposa com certidão de casamento e tudo, dizendo essa separação não existiu, nós somos casados, tudo que ela tá levando é meu, é da nossa família. Ela levou até os meus cachorros. Levou até os meus cachorros com 8 anos. Levou todos os móveis. A gente não consegue acessar lá o imóvel porque ela levou tudo. Levou o carro. Gente, é um carro. Nós levantamos aqui um carro avaliado em mais de 390 mil reais. É um dos carros desse empresário. Ele tem 18 carros. E ela saindo, ela tá saindo com a BMW, que a esposa agora diz que é dela. Mas essa suposta amante, ela diz que tem até uma procuração. Só que até agora o advogado falou aqui, ó, não apareceu. E ela diz também que tem um filho de 8 meses com o Paulo. Que história. Se o filho é do Paulo, ele tem direitos. É óbvio que ele tem direitos, mas isso tudo é com o juiz. Não pode ser feito dessa forma, não pode ser feito assim, na escuridão de tudo, levar o carro, levar tudo embora. Vamos acompanhar o que o Thiago Silva está em cima desse caso? Vamos acompanhar a segunda parte dessa reportagem. Nas fotos, um casal feliz. Paulo e Samara se casaram em 2012. Se conheceram num call center. Com estudo e trabalho duro, os dois venceram na vida. Paulo Henrique Pinheiro, de 38 anos, empresário de sucesso. Samara, advogada. Montaram uma importadora. Começaram a ganhar dinheiro e reconhecimento. Ele é tudo, ele era meu chão, ele era meu companheiro, ele era o amor da minha vida, ele era tudo. Então ele nunca deixou faltar nada pra gente. Samara, natural de Manaus, tinha ido visitar os parentes quando ficou sabendo da morte do marido. Minha sogra pegou e disse que a minha cunhada tinha dito que tinham matado ele. E foi aí que eu fui procurar saber o que estava acontecendo. E foi quando me informaram que ele tinham matado ele. Como tinham dito que ele estava com uma amante e eu já tinha conhecimento do número dela, eu tive que me humilhar, mandar mensagem para ela. Ela não me atendeu, mandei mensagem avisando que era eu. Eu disse, sou eu, Samara, atende. Quando ela me atendeu, aí eu disse assim, o que está acontecendo? Por que você não está atendendo a minha sogra? Ela disse, mataram Paulo. Eu disse, o quê? Ela disse, mataram Paulo. Eu disse, como assim mataram Paulo? Ela disse, eu só ouvi 5 tiros. Mataram ele. Paulo foi baleado na Delegacia da Defesa da Mulher em São Paulo. Segundo a esposa, ele viajou para a capital paulista para tratar de negócios. Ele estava junto com uma mulher que seria sua amante, uma jovem de 23 anos, aqui de Curitiba. Naquela noite, Paulo teve uma briga feia com a amante. Uma câmera de segurança chegou a flagrar o empresário retirando a amante de dentro de um carro de aplicativo. Nesse dia, a amante resolveu prestar queixa contra Paulo. Ela foi à delegacia e denunciou o empresário por violência. Mesmo assim, ela liga para ele ir buscá-la na delegacia. Paulo foi baleado por PMs. Foram 5 tiros que acertaram o empresário. Para mim foi um choque. Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa extremamente tranquila, tá? É óbvio, né, que existe seus momentos de raiva, existe seus estopins, existe, óbvio. Mas assim, 5 tiros, 4 policiais para um homem só. Em meio à confusão, a família é surpreendida pela morte do empresário e que a amante na delegacia teria se identificado como a verdadeira esposa do empresário. Depois da morte do empresário, a amante apagou as redes sociais. Imagens mostram, inclusive, a amante dirigindo o carro do empresário após ele ser morto em São Paulo. A amante está sendo acusada de ir ao apartamento do empresário e pegar tudo que tinha no imóvel. Dentro do próprio condomínio, um condomínio de alto padrão aqui em Curitiba, nos solicitou uma diligência. Chegando nesse local, deram a informação que essa pessoa, que segundo a esposa
informa ser a amante dele, havia ido lá em várias viagens e levado todos os bens, todos os pertences da casa. E não só isso, ela me relata que também um veículo BMW está desaparecido, que é o veículo BMW que ele estava em São Paulo. Observando que na condição de quem estava prestando queixa da vítima naquela ocasião, como a delegacia entrega a chave desse veículo BMW para ela. A polícia de São Paulo abriu um inquérito para apurar a morte do empresário, mas a família reclama que não teve acesso às imagens da delegacia e nem os áudios no dia em que Paulo Henrique foi morto. Até então, estão se recusando a dar informações, a passar os vídeos, o que denota-se facilmente que não querem trazer esses vídeos à tona. Paulo tinha um filho com Samara. A criança hoje pede pelo pai e não sabe o que aconteceu. A verdadeira esposa só espera que tudo seja esclarecido. Tenho certeza que meu marido não fez nada para isso. Eles podem matar qualquer pessoa. Eu prometi para ele no caixão que eu ia fazer justiça. E eu vou fazer justiça. E a gente continua nesse caso, hein? A gente vai continuar acompanhando esse caso do empresário morto. Quero falar com o Thiago Silva de novo, porque o Thiago Silva está com a verdadeira esposa. Thiago Silva, eu acho que o que o pessoal aqui tá se perguntando, vocês foram até o apartamento lá, né? Como que foi a situação lá? Conseguiram entrar? Conseguiram ver o que está acontecendo lá, Thiago? A gente foi sim a um apartamento de luxo aqui em Curitiba, num dos bairros mais nobres da capital. Aliás, Samara, explica pra gente, esse apartamento vocês escolheram, a senhora teve participação importante quando houve a mudança. Estava me falando aqui, vocês se conhecem em Londrina em 2010, vieram para Curitiba, moraram em outros lugares. Sim, nós tínhamos uma casa e aí, como tínhamos muitos móveis, nós precisávamos de um apartamento grande. E foi aí que eu comecei a procurar, tenho as mensagens, inclusive, e mostrei para ele. Eu disse, vai ver esse apartamento que eu acho que é legal. Então, assim, construímos juntos. Tudo sempre foi, ele nunca deu um passo sem eu falar um ai para mim, sabe? Ele confessa a traição para a senhora. Sim. A senhora resolve, então, para que ele pudesse colocar em pratos limpos a situação, porque ele confessa que houve ali a traição, mas que queria ficar com a senhora, né? Sempre. Ele sempre me pediu perdão. A senhora falou assim, então Curitiba eu não fico mais. Não fico mais. Foi para Manaus. Fui para Manaus. E aí? E aí ele sempre estava lá, nós sempre ficávamos, sempre. Então, assim, nunca existiu separação, sabe? A justificativa sempre dele, no começo, era que para eu voltar, porque as nossas coisas são aqui. Então, ele queria que eu voltasse. Eu disse que eu não tinha estômago para aguentar uma pessoa desse tipo. Aí ele falou que ia embora para Manaus. Eu mostrei de manhã para você a mensagem. Ele dizendo que até no máximo novembro ou final 15 de dezembro, ele estaria em Manaus com as coisas dele, vendendo tudo aqui, que são nossos, porque em nenhum momento ele iria dizer que iria vender algumas coisas que fosse dessa menina. As coisas são nossas, então ele ia vender as coisas e ia procurar alguém, inclusive, para ficar com meus cachorros. Você viu a mensagem. Doutor, qual que é o espólio hoje do Paulo? Nós identificamos empresas, caminhões, direitos, valores. Isso está com quem? Veículos, porém, como a esposa não tinha o controle de toda a situação, ela não tem todas as informações, mas diante de algumas coisas que nós vimos em nome do Paulo, e o Paulo havia deixado algumas em nome de terceiras pessoas, lojas de automóveis que ele comprava automóveis, como é o exemplo da própria BMW. Deixava em nome da loja, acabava não transferindo porque ele girava muito, ele trocava com frequência os bens, segundo a família me relata. Ainda assim, uma das empresas, segundo a esposa, a verdadeira esposa, que só tem uma, ela me relata também que uma das empresas ela descobriu que o Paulo havia transmitido para essa outra mulher apenas por uma questão logística, onde as empresas ela estaria fazendo uma gentileza para ele de assinar um documento, mas parece que essa empresa era uma empresa que fazia negócios menores.
Existia um filho fora do casamento? Sim, existia um filho fora do casamento. Inclusive, eu tenho até mensagem que ele me pede. Me pede para eu ficar com essa criança. Me pede para ele levar para Manaus essa criança, porque ele disse que ele não acreditava que ela fosse uma boa mãe para isso. Existe uma mensagem onde ele teria oferecido 2 carros para ela e ela trocaria dar a guarda da criança para ele? Ele primeiro me consultou perguntando se eu poderia oferecer os nossos bens, né? Ele disse assim: meu amor, eu posso dar para ela. Eu não sei nem se eu posso falar o apelido que eu dava para ela, né? Mas tudo bem. Eu posso. E ele repetia também, né? Eu chamava e ele disse assim: eu posso dar para fulana o Mustang, a BMW, a casa da praia e a dívida do fulano de 1.200.000. Eu disse: ela não vai te dar. Aí ela disse: vai. Ela vai ficar milionária. E se ela souber administrar, ela me dá o Pedro, que é Pedro o nome da outra criança. Estava preparada para cuidar dessa criança? Olha, por tudo que ele me contou dela, sabe? Eu acho que sim. Acho que foi o que eu falei para ele. Eu disse, na condição que ela não aparecesse mais na nossa vida, ele podia levar essa criança para perto da gente. A Samara está bastante emocionada aqui. Enquanto a Samara se recupera, a gente vai mostrar a nossa ida ao apartamento hoje pela manhã. Conversei com a senhora lá, com o Dr. Ogar, e você acompanha como foi. Foi ao apartamento de luxo onde o marido morou nos últimos meses. Quando Paulo escolheu esse apartamento, Samara tinha ido para Manaus após descobrir que estava sendo traída por Paulo. Eu falei com ele antes da morte dele, um dia antes. É porque ele já estava planejando ir para Manaus, para a gente viver lá e a gente reconstruir o nosso casamento. A senhora foi na frente? Eu fui na frente, eu estava lá, né? Então, assim, porque eu já tinha dito que eu não tinha condições de viver aqui diante desse cenário todo, né? Paulo deixou uma herança valiosa. São 18 veículos, empresas, contas, imóveis, que hoje a esposa tenta recuperar. Também tive contato com a outra parte, que estava acompanhando em São Paulo. Ela me disse que esse veículo BMW teria uma procuração para ela, porém não apresentou essa procuração, e nós queremos saber a origem também da aquisição desse veículo, saber se foi adquirido com recurso do Paulo, que acreditamos, e também vamos pedir essa BMW, além dos outros veículos, bens móveis e imóveis que estejam em nome do Paulo. Samara foi impedida de entrar no condomínio. A justificativa usada pelo síndico é que o nome dela não consta no cadastro do imóvel. O cadastro aqui está em nome do Paulo apenas. O Paulo, que é a vítima dessa circunstância que aconteceu em São Paulo, que nós acreditamos ali que ainda é bem duvidosa. É possível, mas isso judicialmente, apresentando a documentação, ela como esposa, eles têm a certidão de casamento, certamente o juiz vai emitir uma ordem para que ela venha até o imóvel e verifique se ainda resta alguma coisa, porque segundo informado aqui mesmo, para uma pessoa da nossa equipe investigativa, todos os bens foram retirados. Sim, ele trouxe, eu tenho filmagem dos meus cães todos, não sei onde eles estão. Não sei absolutamente nada, a Luna e o Teodoro, eu não sei nada, absolutamente nada. Samara acusa a amante de ter ficado com tudo que ela e o marido conquistaram. Se o filho dela tem direito, eu vou dar. Mas ela não queira ter direito numa coisa que ela desgraçou meu casamento. Ela não pode. Gente, peguei até uma pipoquinha aqui, porque que história, hein? Que história, hein? Uma amante que pegou tudo, uma esposa traída que até poderia criar o filho da amante, de 8 meses, que ele estava oferecendo Mustang, BMW, casa na praia, 1.200.000 reais. Para ela dar a guarda para ele e deixar eles em paz. E olha só, esse homem é levado para a delegacia, ninguém sabe ainda desse mandado de prisão, leva tiros lá dentro, a amante deixa ele ali, volta pro hotel com a BMW, aí aparece agora a esposa com a certidão de casamento e tudo, que não pode entrar no apartamento, ficou sabendo que lá de dentro foi levado tudo. Gente, que história, hein? Que história. A gente vai continuar nessa história, hein? A gente vai continuar, mas só um pouquinho, até dá tempo de eu tomar uma água aqui por causa dessa pipoca aqui, porque é uma história
pra gente acompanhar com pipoca mesmo, que é história de cinema isso aqui.